posicionar contra uma matéria, né? Pela primeira vez eu vejo o Ceará se posicionar contra uma matéria, né? A matéria do Futebolês, ela colocava ali a palavra Ceará em preto e o fundo branco, e tacava um X em cima, dizendo que essa palavra não prestava. Se ele estivesse falando do estado do Ceará, ele que deixasse muito claro que era o estado do Ceará, e botasse em outra cor, botasse em rosa, em roxo, em cinza, ou sei lá, laranja, vermelho, sei lá. Mas botou em preto e branco, tá com um X em cima. Então assim, tá falando do Ceará. Se fosse o Fortaleza fazendo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas não era o Fortaleza. Se fosse o Fortaleza tirando onda, tá tudo bem. E é esse o ponto que o torcedor do Fortaleza não consegue entender. É óbvio que eles estão vislumbrados, tão arrogantes e têm motivos para estar, mas não deveriam perder o discernimento, né? Porque o assunto não é sobre eles, não é com eles, o problema não é deles, mas obviamente eles têm uma necessidade de aceitação da torcida do Ceará. Só que a gente não tem a necessidade de explicar as coisas pro torcedor do Fortaleza, porque não falamos com o torcedor do Fortaleza e não ligamos pro torcedor do Fortaleza. Eu já falei várias vezes aqui. Então assim, para mim, a motivação da nota, ela é necessária, ela é corajosa, e o Ceará tem que seguir sendo forte, sendo firme. É isso que estava faltando atitude. E eu gosto da atitude que foi demonstrada nessa nota, porque realmente ela não é contra a provocação se fosse o Fortaleza. Fortaleza fazendo isso, cara, tá tudo bem. Fortaleza dizendo, ninguém veste preto e branco, ninguém fala Ceará aqui dentro do PC. É uma coisa. Só que o torcedor do Fortaleza tá usando como argumento eu usar a capital do Ceará. O Ceará usar a capital do Ceará como motivo de alguma coisa. Só que o Ceará não tem motivo algum para não usar a capital do Ceará. Eu não tenho motivo algum para não usar a capital do Ceará. Mas a Verdinha usar a capital do Ceará é errado. O Futebolês usar a capital do Ceará é errado. Deu para entender? Vocês conseguiram dimensionar? Se fosse o Futebolês falando, aqui não é Fortaleza. Invertam, é o Ceará no momento histórico dele dizendo, aqui quem manda não é Fortaleza, é a capital do Ceará. O Fortaleza teria razão para reclamar, entendeu? Então é basicamente isso. Torcedor do Fortaleza quer chorar, quer ficar zangado, quer motivo para olhar para o Ceará. Tudo bem, eu sei que é difícil tirar do foco o maior time do estado. Eu sei que é difícil. A gente é muito grande, pô. Vocês sabem disso. E dói em vocês sempre. Porque foram 100 anos de domínio, foram 100 anos mandando no estado. Então, assim, eu entendo vocês. Agora, o ponto principal é que o Ceará precisa se posicionar. O Ceará precisa botar um posicionamento de que ele não aceita esse tipo de provocação. Aceitaria se fosse Fortaleza, como eu digo. Se fosse Fortaleza provocando, tudo bem. Se fosse qualquer outro time provocando, tudo bem. É institucional, é entre clubes. E o futebol é rivalidade. Mas a emissora não é rivalidade. Uma emissora tá ali pra enaltecer o Fortaleza. Pra puxar o Ceará e dizer, cara, volta. Entendeu? E vice-versa. Quando o Fortaleza passou 15 anos inexistentes no futebol brasileiro, na Série C, eu acho que o papel da imprensa foi muito positivo. Assim. Era uma matéria sobre Robert descarta a seleção. Tatu é o cara mais fenomenal do futebol mundial. Coisa que não acontece com o Ceará. Né? A gente sabe como é. Mas mesmo na dificuldade, os caras enalteciam o Fortaleza. E eu acho válido. Só não acontece a mesma coisa quando é o Ceará na dificuldade. Esse é o ponto. Entendeu? Mas as coisas mudam, cara. Assim, o futebol é cíclico. Eu acho que o posicionamento do Ceará foi correto. Foi um movimento de coragem, concordo. Eu concordo. Tô falando por mim, não tô falando por ninguém. Não tô falando pela torcida do Ceará, tá?